palavra, por favor. Quem não está, segue aí no telão. Vamos abrir. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta à igreja de Coríntios, 3. Aleluia. Estou feliz hoje, viu? Bastante pessoas cooperando aqui para a honra e glória do nome do Senhor, amigos, né? Eita glória, aleluia. A partir do 10, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 3, a partir do 10, diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Glórias a Deus. Abra também segunda carta 5, apenas o verso 10. Segunda carta aos Coríntios 5, apenas o 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glórias ao nome do Senhor. Podeis sentar-vos em nome de Jesus. Amado, quando nós começamos a manifestar o estudo e exaurir a palavra do Senhor, principalmente na época do apóstolo Paulo, um homem que foi direcionado, escolhido, separado e ungido pelo Senhor Jesus, e nós conhecemos a história dele, foi realmente por Cristo genuinamente separado e usado para uma grande e fiel obra em sua vida. Porque se nós analisarmos a palavra do Senhor, estudando-a, nós vamos ver que o Novo Testamento é rico em obras do apóstolo Paulo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos ver que aqui é uma obra que ele iniciou com a sua equipe missionária. Foi o chamado a qual ele foi escolhido, foi o chamado a qual Jesus o separou para fazê-lo. Esta igreja, amados, nós vamos ver, conforme a história nos relata, que ele levou aproximados 18 meses pregando a palavra nessa grande cidade de Coríntios, uma cidade da grande Grécia, uma grande metrópole em sua época. Na época de Paulo nos ensina a palavra do Senhor. Era uma metrópole próspera. Eles eram pessoas intelectuais, eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que eram inteligentes.
as melhores tecnologias da época pertenciam àquela cidade naquele momento. Mas é o que eu digo, amado e amada, quando a palavra do Senhor entra, não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem nada desta terra que é mais poderosa e mais forte do que a palavra do nosso Senhor Jesus. E quando ele, direcionado pelo Espírito Santo, cheio de graça e de conhecimento, fazendo a obra do Senhor conforme a vontade de Deus o permitia, a palavra entrou, amado e amada, e após 18 meses de luta e palavra, foi fundada a grande igreja em Coríntios para a honra e glória do nome do Senhor. E isso se iniciou na sua segunda viagem missionária, nos ensina os historiadores da época, aleluias. Porque eu estou dando esta introdução, amado e amada, que nós temos que entender que essa igreja foi uma igreja robusta, ela foi cheia do Espírito Santo. Diz a história e diz a palavra do Senhor no seu primeiro verso, que o apóstolo Paulo, quando começa a elogiar essa igreja, ele fala: olha, nenhum dom te falta, glórias ao nome do Senhor. Esta igreja era tão cheia do Espírito Santo do Senhor, que ela foi tão abençoada nesses 18 meses que o apóstolo Paulo estava lá, aleluias, com Apolo. Cefas a visitou, muitos homens e apóstolos do Senhor a visitou, proclamou a palavra, glorificou e exaltou ao nome do Senhor. Que ele, quando direcionou a carta à igreja, ele fala: olha, não te falta nenhum dom, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas, igreja, não se esqueça e nunca se esqueça que fiel é o Senhor, o nosso Deus, aleluia. Amado, amada, entendam uma coisa: nós somos cooperadores de uma grande obra, a qual fomos vocacionados e chamados por Cristo. Porque nós vamos ver, amados, que depois da formação desta igreja, depois dos 18 meses, 1 ano e meio aproximadamente, conforme a história, o apóstolo Paulo vocaciona esta igreja, funda esta igreja em Corinto. A igreja começa a caminhar sozinha. Ele deixa Áquila e Priscila, nos ensina a história, para direcionar a igreja. Mas lá tem Apolo, lá tem homens eloquentes, lá tem ensinadores do Senhor. Mas entendam uma coisa, amado e amada: tudo que é feito na igreja é para glorificar e adorar o único que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Não é nossa glória. A igreja tem dono, e o dono da igreja está falando conosco nesta noite, nesta manhã, desculpem. Não é o pastor Alex, não é o líder da mocidade, não é o grupo de louvor, a liderança. O único dono está falando pela sua palavra nesta manhã em nossas vidas, em nossos corações. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas esta igreja, pela sua arrogância, pela tecnologia da época, pelo seu dinheiro, pela sua competência, pelos dons distribuídos, pela robustez, pela estrutura, pela organização, por tudo quanto o ser humano tinha conquistado pelo Espírito Santo do Senhor, sabe o que começou a acontecer? Começou a se formar grupos dentro dessa igreja. Uns falavam que eram de Cefas, que era Pedro. Uns grupos falavam que eram de Apolo. Começou a se formar grupos que falavam: não, eu sou de Paulo. Outros grupos falavam: não, eu sou de Cristo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E quando Paulo está na sua terceira viagem missionária, nos ensina o texto e a história, ele recebe uma carta das famílias de Cloé. Por isso que eu falo, amado e amada, sempre tem homens e mulheres que ainda deitam em oração e jejum. Sempre tem servos e servas do Senhor que ainda adoram o Senhor em espírito e verdade, que ainda tem visão espiritual no meio da casa do Senhor. E quando as coisas começam a se direcionar tortamente, eles buscam a verdade e direcionam aonde tem palavra, onde o
apóstolo Paulo, creio eu, vou conjecturar aqui para a igreja, ele fica um pouquinho triste, vamos dizer, mas ele tinha intimidade. Creio eu que agora ele deita. Vai dormir, pastor? Não. Ele se põe de joelhos em oração. Porque agora ele recebe cartas de mérito doutrinário e de méritos para ele arrumar algumas situações da igreja. E o Espírito Santo começa a direcioná-lo, começa a inspirá-lo a entender o que estava acontecendo na igreja de Coríntios naquele momento. Amado, entendam uma coisa: todos eram homens e mulheres de Deus, todos possuíam o Espírito Santo de Deus. Entendam isso, porque ninguém é perfeito dentro da casa do Senhor. Entendam isso. Ninguém é melhor do que ninguém dentro da casa do Senhor. Ninguém é maior do que ninguém dentro da casa do Senhor. O único que é melhor, é maior, é poderoso, pode todas as coisas aqui, está falando pela minha boca, está me usando neste momento para falar conosco nessa manhã. É Ele, é para Ele toda a honra e toda a glória. Por isso que eu amo esse Jesus, porque aqui somos todos iguais nesse momento. Aleluia. Recebendo a mesma palavra, do mesmo Espírito, sob o mesmo batismo, e vamos para o mesmo céu eterno, glorificar, adorar o nome dele eternamente. Aleluia. Meu Deus, ele maneira caia sua. Que presença desse. Amada, sabe o detalhe dessa carta? Quando ele começa a orar, o Espírito Santo começa a discernir do que estava acontecendo. Primeiro ponto, ele vê que tem, não vou falar facções, amém? Que é muito pesado, né? Eu vou falar grupos, divisões. Ele dá uma palavra para esses grupos. Só que sabe qual é interessante? Quando ele começa a direcionar, porque Deus ele faz isso. Ele sempre nos dá uma chance de retroceder e entender, para nós entendermos aonde nós erramos, para nós arrumarmos, porque nós temos que ir para o céu. Entenda isso. Essas são as misericórdias do Senhor em nossa vida. Por isso que Davi foi o maior rei de Israel. Sabe por quê? Porque ele teve os maiores erros dos reis, viu? Um dos maiores erros. Né? Mas quando ele errava, até quando o profeta chegava até ele para arrepender, ele reconhecia e voltava atrás e começava de novo, e o nome do Senhor era exaltado e glorificado. Você está entendendo isso? Essa é a diferença. Arrependimento. Porque onde tem arrependimento, tem coração contrito. Onde tem arrependimento, Senhor, o Senhor opera maravilhas. Onde tem arrependimento, tem reconhecimento que nós dependemos dele para tudo em nossa vida. Mas o tema não é esse. Mas sabe o que eu acho belo nisso? Quando ele vai exortar a igreja agora, direcionado pelo Espírito Santo para conscientizar a igreja, ele vê todos os grupos: Cefas, Apolo, Paulo e Cristo. Racionalmente falando, igreja, Cristo, eu sou de Cristo, eu estou certo? Sim ou não? Sim. Racionalmente sim, mas não. Porque eles estavam com grupos divididos. Entenda isso. Cristo não é grupo, Cristo é corpo. E corpo não tem divisão. Não adianta eu falar que sou de Cristo, obedeço Deus e não tenho comunhão de obedecer a casa do Senhor, a liderança, o pastor, os meus liderados, igreja do Senhor. Aqui é um corpo. A mão tem que andar conforme o braço.
O pé anda junto com a perna. Você está entendendo isso? Porque senão ele tinha elogiado só os que são de Cristo, sim ou não? Mas ele não elogiou. Sabe o que ele falou para os grupos? Por algum acaso eu fui crucificado por vocês? Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui é forte, amado. Quem morreu na cruz por nós? Ô igreja do Senhor, nós somos um corpo. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como que eu estou obedecendo a Cristo? Se eu tenho raiva, se eu guardo rancor no coração, eu estou caminhando aqui para o céu, como que eu vou ter comunhão? Como que eu não estou fazendo grupo? Amado, amada, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu começo a fazer grupinho na igreja, meu Deus, você acha que isso é de Deus? Onde isso é de Deus? Aqui é um corpo, igreja. Você está vendo essa mão aqui, ó? Se não tiver a unha, o que acontece? Eu estou o quê? Machucado. Sim ou não? E quando você se machuca, você precisa do quê? De um tratamento, de um médico, de um especialista. E o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa manhã. Deixa eu te tratar, deixa. Se você está com alguma ferida hoje, é manhã de restauração. Mas volta para o corpo, deixa esse grupo para lá, deixa. Porque parece que tem uns servos e umas servas do Senhor que quer montar grupinho na igreja. Eita Deus, mas o Espírito Santo está falando nessa manhã. É corpo, meu amado, é corpo, minha amada. É corpo, cabeça é Cristo. Aí vem e continua o Espírito Santo. Ele conscientiza nisso. Aí agora ele vem e começa a falar: olha, eu tratei vocês com leite. Tratei vocês com leite. Agora o Espírito Santo está me mostrando isso. Porque o alimento sólido vocês ainda não iam aguentar. O Espírito Santo me revelou isso agora, sabe por quê? Porque ainda no meio de vocês, com tudo que Deus está fazendo, ainda tem contenda, ainda tem inveja, ciúmes, meu Deus, ainda tem competição. Ô amado, aqui é a casa do Senhor. Aqui não tem quem prega melhor, quem canta melhor, quem desenvolve a sua liderança melhor ou maior. O único que direciona isso aqui, quem que é? Quem que é a igreja? Quem que é a igreja do Senhor? Imagina se o Espírito Santo sair daqui. Nós vamos só bater tábua aqui, sabia disso? Você acha que o pastor Alex vai ficar sorrindo aqui, essa carecona aqui vai convencer alguma coisa aqui, amado? Você acha que eu tenho esse poder de persuasão? Não tenho, amado. Amado, quem dirige essa igreja é o Espírito Santo do Senhor. Quem nos salvou foi Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário. E a igreja do Senhor tem que ansiar pela sua volta. Nós temos que ter na nossa alma uma palavra ansiando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqui não pode ter ciúmes, competição, birra. Porque hoje é uma tão mimimi que é só graça. Meu Deus, eu sou um pastor dessa igreja, viu? Então eu tenho que doutriná-la. É minha obrigação. É minha obrigação. E hoje é culto refletivo. Porque a igreja estava dessa forma. Um era mais dotado que o outro. Mas sabe o que eu acho interessante?
é que a igreja era repleta de dom, mas não era sobre uma pessoa, era o corpo. Porque hoje em dia, viu, tem servo do céu que bate no peito e fala, eu tenho uns 9 dons. Eu já ouvi isso na minha caminhada. Eu ouvi e falei, rapaz, esse homem já está o querubim. Só a graça. Amado, entenda uma coisa. Cada talento que Jesus nos dá, que o Espírito Santo derrama, é um degrau que desce. Como assim, pastor Alex? Você vai começar a entender isso quando você começar a manifestar isso na sua vida. É igual um grau ministerial. Cada grau ministerial que é exercido, cada ofício que é exercido, é um degrau que desce. Você pensa que o pastorado é o último degrau? É o chão, é o último degrau descendo para o chão, sabia? Sabe por quê? Cada vez que o Espírito Santo te dá mais responsabilidade, é mais serviço. Glória a Jesus. Mais você vai servir, mais eu vou servir. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Agora eu vou entrar na tese da palavra e vou encerrar. Já deu para entender o que o Espírito Santo está falando aqui? Sabe por que eu tratei desta introdução nesta manhã para nós? Porque tudo isso é nossas obras. Agora eu vou entrar na tese, no mérito do texto, a qual o Espírito Santo discerniu nesta manhã para nós. Tudo isso são obras. Fala para o seu irmão, obras. Não, mas fala com vontade, obras. E essas obras a qual o texto nos relata e qual nós lemos juntos como igreja, não é para os ímpios, porque este julgamento dos ímpios é lá no trono branco, é outra coisa, é outro tema, amém? Não é esse essa manhã. Esse julgamento do tribunal de Cristo, olha aí para o lado, é para nós. Fala para o seu irmão, é para você, é para mim. Tua palavra, meu Deus, como é bom, Senhor, estar na tua casa. Esse é para mim e para você, esse nós não vamos escapar. Esse, amado e amada, não vai ter desculpa. Esse não vai ter, esse não vai ter mimimi. Sabe por quê? Porque esse, sabe quem vai ser o nosso juiz? Não vai ser o pastor Alex, não vai ser o seu líder, não vai ser o irmão, não vai ser a irmã, não vai ser seu pai, sua mãe, quem te ama, né? Que faz aquele, não. Sabe quem vai ser? Jesus. Amado, eu não sei como vai ser esse fogo. Mas esse fogo, esse dia, vai o declarar. Sabe por quê? Porque todas as nossas obras, todas, fora e dentro da casa do Senhor, vão ser julgadas perante Cristo, o juiz, para mérito de galardão na nossa vida. Palavra, não, pastor Alex, está falando palavra. E nesse dia, nós não vamos falar nada. Sabe por quê, igreja? Porque hoje é muito blá, blá, blá. Mas as coisas se veem em nós aqui
com comportamentos e atitudes, sabia disso? E Jesus naquele dia só vai falar assim, ó, expõe as obras, só assim, ó, vai expor. Você vai ficar só aqui, ó, vou conjecturar, tá? Meu Deus, Rabaia Sorecantoar. Nesse dia não vai dar para falar, não, é culpa do meu irmão, não, amado. É você e Deus e suas obras. Salvação não tem nada a ver com obras, porque aqui você já está perante Jesus, você já está salvo, entenda isso. Isso, amados, porque não depende de nós isso, tá? Porque se dependesse, esquece. Nem lá nós estaríamos, entendam? Aí nós íamos ficar lá, entendem? Mas amém, não é para salvação, não, você já está salvo. Aqui é para galardoos. Amado, amada, já imaginou uma vida inteira na presença de Jesus? Eu ainda sou novinho, né? Eita glória. Tem uns abençoados, umas abençoadas que falam que eu sou velhinho, mas eu não, sou novo ainda. Tô brincando, amados, mas o negócio aqui é sério, né? Amado, entenda uma coisa. Nós vamos apresentar as nossas obras. Tudo que nós realizamos nesse corpo aqui vai ser apresentado ao nosso Jesus nesse dia. E tudo vai passar por este fogo. Olha o discernimento que o Espírito Santo deu a Paulo para conscientizar a igreja de Corinto. Olha, tudo que foi falado aqui, porque teve muito mais coisa, mas nós não temos tempo hábil, né? Todas as obras. E deixa eu dar um entendimento aqui. Lá tinha línguas estranhas, lá tinha profecia, lá tinha dom de cura, lá tinha sabedoria da palavra, lá tinha o avivamento, lá tinha tudo. Todos os dons estavam espalhados no meio da igreja, viu? Porque Deus não nega a si mesmo, o que Ele deu está dado. Agora, a administração, olha para o lado aí. Aleluia! Está nisso? Porque vai chegar esse dia. Você entende isso, amado? Isso aqui é profundo, igreja. Porque muitos ficam pensando, por que ele... Amado, um dia vai declarar. Não se preocupe. Esse dia vai chegar para todos nós. Aí o Espírito Santo fala assim para Paulo, olha, fala lá. Que todos estão edificando sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Cristo. Agora, veja como você tem edificado. Ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, madeira. E aqui eu já encerro essa reflexão nessa manhã. Por quê? O Espírito Santo discerniu isso a ele para falar para a igreja. Porque tem uma diferença. Tem algum ourives aqui? Não. Então vou explicar algo aqui para vocês entenderem. O ourives, quando você pede, sabe esses anéis, essas correntes de ouro aí que vocês estão hoje? Né? As mulheres, essas alianças de casamento. Quando o ourives vai purificar, né, o ouro para fazer as alianças, né, os pingentes, os brincos,
esses apetrechos para nós ficarmos mais bonitos, ele passa por um processo, amém? A prata, né? O ouro e as pedras preciosas que são lapidadas, né? Elas passam por um processo. Tem um material, né, dos artesãos que preferem fazer da forma manual, os mais antigos, que chama cadinho. E ele passa por um fogo extremo. Tem uma temperatura certa a ele ser passado nesse cadinho. E o artífice ali, né, o que está ali passando pelo fogo, aquele material para purificá-lo, quando ele começa a ser purificado, todas as impurezas sobem para cima e divide o ouro puro das impurezas. Aí ele faz novamente aquela manifestação com aquele fogo. Aí ele olha novamente lá no fundo do cadinho. Sabe quando o ouro e a prata fica boa? Ele fala assim: agora sim está puro. Sabe como? Quando ele olha lá no fundo e vê o seu rosto. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Você não entendeu, eu vou explicar de novo. Sabe por que eu tenho esse discernimento do apóstolo Paulo? Só vai receber galardão lá quem passar pelo fogo de Jesus e Jesus olhar e ver o seu rosto. Porque a obra é dele, mas você conseguiu. Você fez ela genuína. Você está entendendo isso? Então o galardão vai ser seu. Vai ser seu. Vai ser seu. Glória a Deus. Ele mandará cabeçouro e cantorá. Aleluia, aleluia. Mas onde tiver feno, palha e madeira, amados, reflita hoje. Reflita. Vai queimar. Infelizmente, vai ter detrimento. Vai ser salvo, pastor? Vai. Mas os meus 50 anos de evangelho, os meus 100 anos de evangelho, os meus 30 anos de evangelho, todas as obras que eu pratiquei, eu vou estar no céu. Isso é palavra, viu, igreja? Hoje, ó, palavra pura. Não tem nada de mim aqui. Aleluia. Igreja, vamos refletir como estão as nossas obras. Vamos refletir se verdadeiramente estamos fazendo conforme Jesus nos ensina a fazer, com verdade no coração, adorando realmente em espírito e em verdade, esperando e ansiando verdadeiramente morar no céu para ganhar galardões, herdando a coroa da vida eterna, em comunhão e santificação, se separando realmente do pecado, sem contenda, sem inveja, sem ciúmes, realmente tendo amor no coração, de ter e saber que Jesus pagou um preço inestimável para nós como igreja, com grande som dizer: Senhor, 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 vem nos buscar, Jesus. Vamos colocar em pé, amado, amado, aleluia. Ele vai a sobrecantorar, porque esse tribunal, amado, não é para nos pôr medo, não, é para nos conscientizar, para nós refletirmos que este dia nós vamos estar felizes de apresentar as nossas obras realmente edificadas sobre o ouro, sobre a prata e sobre as pedras preciosas, amados, porque esses galardões eles têm que vir de dentro, não da terra, igreja do Senhor. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Vamos conquistar esses galardões, vamos nas nossas obras. Vamos ter firmeza. Vamos realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos realmente ansiar pela volta de Cristo. Vamos realmente estar preparados se hoje Ele voltar. Eu herdar os galardões que eu estou fazendo com as obras que eu tenho feito na terra. Porque isso é
Isso é reino, isso é transformação, isto é Jesus. Meu Deus, encobre a sua cabeça. Maravilhoso, santo e poderoso Senhor. Nós estamos reunidos nesta manhã, Pai, refletindo sobre esta palavra, Senhor, e vendo como estão em Sua presença as nossas obras, Pai Santo, tanto nesta sociedade quanto na Sua casa, Pai Santo. Ah, Senhor, se estiver algo ainda, Pai, para melhorarmos, quebra, Senhor, ô Espírito Santo, nos ajuda, Pai Santo, a melhorar a cada dia, ô Espírito Santo. Se tiver algo a libertar ainda, o Senhor é poderoso com a nossa vontade, com o nosso desenvolvimento, Pai. Ah, Senhor, hoje é manhã, Senhor amado, de restauração. Abençoa-nos, Pai, pois nós ansiamos pela iminente volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nossas vidas, Pai. Que este banquete espiritual entre abençoando a nossa vida espiritual, fortalecendo as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós recebamos os nossos galardões, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado, que nós andemos como corpo, unidos, com amor fraternal, Senhor, fazendo a Sua vontade, com obras genuínas em Tua presença, como foram os Seus apóstolos, como foram todos os homens e mulheres que praticaram realmente, verdadeiramente a Sua palavra em suas vidas, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Abençoa-nos poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas do